E aí, pessoal, tudo em paz com vocês? Espero que estejam bem. Estou eu aqui em casa de pijama, eu e Olivia, o dog. E aí, Olivia, dá um salve pra galera, velho. Fala, neguinha. Dá um salve pra galera. Acho que ela não tá muito afim de falar hoje, velho. Mas a bichinha fala, ela vocaliza muito, saca? Faz cada barulho maneiro. Enfim. Pessoal, na aula de hoje eu queria falar sobre a equação da energia, né? Mas antes de sair falando e tal, eu queria compartilhar com vocês assim um conflito interno meu que eu passei nos últimos dias pensando sobre essa aula. Pelo seguinte motivo, né? A equação da energia, para mim, dentre as equações de balanço que regem, né, o comportamento dos campos de temperatura, pressão, velocidade, etc., da hidrodinâmica clássica, eu acho que ela é a mais complicada de ser deduzida. Né? Eu fui entender mesmo a equação da energia, acho que no mestrado já, doutorado, não sei. Não consegui absorver a ideia, né, do processo dedutivo dessa equação ao longo da graduação. E assim, eu sinto que existem várias formas diferentes da gente deduzir o mesmo princípio físico. Mas eu queria ser fiel ao meu método, né? Pensei assim, pô, será que eu gravo uma aula de repente mais rápida e mostro uma dedução simplificada? Assim, mas eu não sei, eu me senti pouco autêntico, né, nesse processo, porque eu sinto que se a gente faz um esforço às vezes para deduzir um princípio físico fundamental meio que mais rápido, porque hoje em dia as pessoas não têm muita paciência para aulas longas e não conseguem assistir YouTube e tal, né? A ansiedade assim dos alunos de hoje em dia, eu sinto que é uma coisa muito mais complicada do que na minha época. Eu não sei se é porque a velocidade desse fluxo de informações atualmente ela é muito maior, então o aluno ele não consegue se concentrar. Ele quer o vídeo de 10 minutos que explique tudo para ele de MacFlu. E aí assim, não consegue ter profundidade em nada, né? E aí eu pensei, pô, será que eu faço um vídeo mais curto, fazendo uma dedução mais simplificada da equação da energia? Mas me senti muito superficial, assim, muito pouco autêntico. Falei, quer saber, velho? Eu vou fazer do meu jeito, assim. Eu vou gastar 2, 3 aulas, não tô nem aí, velho, para deduzir direito a equação da energia, né? Então, depois desse balde de água fria, eu queria apresentar uma motivação, né, para que vocês assim consigam se convencer da importância que é ter um bom entendimento do processo dedutivo dessa equação, né? E aí, por que eu acho que é importante a gente se motivar para isso? Pelo seguinte motivo, né? Num contexto no qual a gente está cada vez mais nessa afobação por muitas informações, a gente acaba tendo muito pouco conhecimento, sabe, sobre as coisas. Eu acho que tem uma distância enorme entre informação e conhecimento, né? O conhecimento ele tem um nível de profundidade ali que é necessário para que você consiga, de fato, né, absorvê-lo, conhecer algo. Informação não, informação você fala qualquer coisa, é informação. Agora o conhecimento ele exige, né, um processo de dedicação, quase que de uma entrega espiritual, de um querer saber aquilo, assim, sabe? E eu não sei, assim, eu sinto que para além da aplicação, se você consegue enxergar beleza no próprio processo argumentativo, esse é o melhor dos mundos para você. Eu até brinco e falo com os meus alunos assim que uma pessoa que tem profundo interesse, profunda curiosidade por tudo que existe, é a pessoa mais feliz possível, porque ela olha para essa caneta e ela fica fascinada com essa caneta, né? Como é que será que alguém fez essa caneta aqui? Como é que será que ela foi fabricada, confeccionada, construída? Como é que será que alguém pensou nessa geometria? Tudo interessa para essa pessoa, assim. Então a vida dela é boa, né? Ela não fica entediada, assim. E se você começa a buscar essa beleza no próprio argumento em si, a sua vida será mais feliz, tá? Então essa é a primeira motivação que eu gostaria de dar para vocês na aula de hoje, para que vocês se convençam da importância de estudar esse assunto, né, com carinho, com calma, com paciência. Se você consegue se admirar no processo, vai ficar mais fácil a sua vida. Eu vou fazer o meu esforço máximo para que a forma de construção do meu discurso envolvendo a dedução da equação da energia seja interessante, seja agradável, né, para que você fique aqui comigo
nessa aula de hoje. Mas além disso, existe uma questão também que eu acho que é importante na motivação, assim, principalmente para os alunos de engenharia, que é ele conseguir vislumbrar uma aplicação para aquele conhecimento, né? Então eu queria começar a aula de hoje dando alguns exemplos de aplicação da equação da energia, né? Então vamos colocar aqui o título da aula de hoje na minha lousa virtual. Vamos pôr aqui de azul, a equação da energia. E aí eu vou começar a aula de hoje com algumas figurinhas que eu peguei aqui de alguns artigos. Então o primeiro artigo que eu peguei foi esse daqui, né? Eu coloco aqui o título e os autores, é um artigo que eu não sei agora de que ano, mas é recente. E aqui um outro artigo, né, com esses autores aqui. Eu tento sempre que possível colocar as referências, eu acho que é importante assim, né, e trazer para vocês nesses cursos assim informações modernas assim com apelo científico, né? E aí esses artigos todos aqui trabalham com problemas da mecânica dos fluidos, nos quais eles resolvem a equação da energia para poder ter distribuições dos campos de temperatura. Então vou pegar aqui umas imagenzinhas. Essa primeira imagem do artigo número 1. Olha que imagem mais linda, colorida, bonita. Essa imagem ela ilustra os campos, né? Vamos ver aqui. Um campo de velocidade, a figura A. Então esse Instantaneous Velocity Field, Flow Field, né? A figura A. A figura B é um campo de temperatura, a figura C é um campo de vorticidade e a figura D é um campo de uma taxa de dissipação de uma energia térmica. Isso aqui é mais uma grandeza física usada num modelo matemático para poder simular esse tipo de escoamento. E de qual é que é desse escoamento aqui? Esse problema é um problema clássico, né, da instabilidade de Rayleigh-Bernard. A gente pega e esquenta essa parede aqui de baixo e esfria a de cima. Então essa diferença de temperatura vai gerar uma célula convectiva aqui no interior dessa região do espaço. Entre essas paredes eu tenho um fluido, então aqui você vê uma distribuição do campo de temperatura, né? Essa região aqui embaixo mais quente, isso gera uma estratificação, uma variação espacial no campo de massa específica ou densidade, no qual essa região mais quente fica mais leve e aí você tem essa pluma que sobe por convecção térmica e esses movimentos super lindos e maravilhosos e psicodélicos que são descritos por esses campos, né? Então, A, campo de velocidade, B, campo de temperatura, C, campo de vorticidade, e esse D é um campo que eu não vou entrar em detalhes de uma taxa de dissipação de energia térmica logarítmica. Esse aqui, na verdade, é um campo de uma grandeza física muito específica, vinculado ao método numérico de solução que esses caras usaram nesse artigo aqui. Mas fato é que para você ter esse campo de temperatura lindo aqui, você tem que resolver a equação da energia, né? Uma outra imagem que eu acho até mais bonita desse artigo 2 aqui é essa imagem tridimensional. Olha que coisa mais linda do mundo. Isso aqui parece arte renascentista, né, surrealista, vinculada a esse segundo artigo, né, que é uma análise estatística de um processo de mistura, né, de um escoamento turbulento, tridimensional, vinculado a esse problema de você esquentar a parte de baixo, esfriar a parte de cima, então você tem essas plumas que se movimentam. Olha que coisa linda, né? E para esse cara ter essa imagem aqui, ele teve que resolver a equação da energia. Uma outra imagem que eu tenho aqui, essa daqui, que ilustra o próprio campo de temperatura da Terra, né? Então essas imagens todas que mostram campos de temperatura oriundas de simulações computacionais foram feitas a partir da solução computacional da equação da energia. Então, só por essa introdução, vocês já vão inferir que a equação da energia é uma equação cuja solução vai te dar um campo de temperatura. Então é importante que a gente entenda de onde que ela vem, como que ela surge, como que ela é deduzida, né? E eu vou usar a equação da energia junto com as outras equações de balanço da hidrodinâmica clássica nesse curso aqui, mais para frente, para introduzir para vocês as correlações usadas em convecção para modelar essas taxas de troca de calor entre escoamento e parede e tal. Então, assim, a minha ideia nessa parte do curso, nesse módulo 2 de transferência de calor, que vai falar sobre convecção, é inicialmente deduzir com calma todas as equações diferenciais parciais que expressam os princípios físicos fundamentais que regem o movimento
de escoamentos não isotérmicos que interagem com superfícies, etc. Então, assim, a equação da energia, junto com as equações do movimento, da conservação da massa, vão compor esse cenário das equações que são resolvidas via simulação computacional para que você consiga simular escoamentos e possuem aplicação assim, em diversas áreas da engenharia. Né? Uma curiosidade, o meu orientador de mestrado, na época do doutorado dele na França, ele trabalhou com um problema muito interessante de simulação computacional, isso nos anos 90 ainda, né? Do escoamento dentro de uma turbina de um avião a jato, ou seja, existe uma aerodinâmica interna de motores. A câmara de combustão de uma turbina, ela tem uma geometria específica por onde vai ter um escoamento ali de ar que vai ser sugado assim, né, por esse estágio inicial do compressor que leva um ar para uma câmara de combustão, aumenta a entalpia desse ar com combustível a níveis estratosféricos para que nessa expansão por uma turbina a gás você tenha esse empuxo líquido que leva o avião a se movimentar. Né? Então, existem estudos da aerodinâmica interna de motores que são realizados a partir de simulações computacionais. Né? E por que isso é importante? Porque se o escoamento entra ali nessa turbina de tal sorte que não há uma camada ali entre a parede e a câmara de combustão que evite que a parte externa da câmara de combustão pegue fogo, isso pode dar problema de cair um avião. Né? Então entender bem e controlar bem o funcionamento, o comportamento desses campos de velocidade, temperatura dentro de um turbojato, por exemplo, é uma coisa importante para o engenheiro e grande parte do nosso entendimento moderno da mecânica dos fluidos, ele vem por meio de simulações computacionais. Agora, o que essas simulações fazem? Elas resolvem equações. Que equações? As equações matemáticas que descrevem os princípios físicos fundamentais que governam o movimento da matéria no nosso universo. Né? Então é importante que a gente entenda direitinho todo o processo argumentativo, a dedução matemática dessas equações. Se a gente quiser, de fato, ter um entendimento um pouco mais profundo sobre o tema, tá? Então aqui a gente já deu uma motivação sobre a equação da energia, vamos partir para a parte que eu acho super legal, que é a parte de dedução. Então, agora eu vou deixar aqui de lado o meu teclado e vou pegar a minha mesa digitalizadora. Essa é uma aula para a qual eu preciso de cola, então eu tenho aqui, velho, o meu material, né, equação da energia. Isso aqui é notas de aula de um curso meu de transferência de calor. Essa aqui é a página 23 do curso, então era bem no comecinho que eu falava sobre isso. Então vamos lá. Eu vou começar o processo de dedução partindo da equação do movimento. Né? Se vocês lembram da equação de Cauchy, que era a equação que descreve basicamente o postulado da segunda lei de Newton para uma partícula fluida infinitesimal que escoa num flow, essa equação era expressa da seguinte maneira: ρ dv dt, que é a derivada material do campo de velocidade, ou seja, a aceleração percebida por uma partícula fluida enquanto ela escoa. Recomendo fortemente que, caso tenham dúvida nesse processo, assistam às minhas outras aulas do canal. Tudo que eu estou falando aqui eu já falei no canal, então todos os pré-requisitos para que você entenda essa aula como aluno de ciências exatas, engenharia, física, matemática, estão aqui no canal já. Então eu vou começar com a equação de Cauchy e antes de usar a termodinâmica e tal, eu vou ficar fazendo manipulações algébricas, matemáticas em cima da equação de Cauchy para a gente deduzir a equação da energia. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou considerar, então considere, olha que brisa, velho, o produto escalar de 1 por V. A equação 1 é a equação vetorial, então eu posso multiplicá-la escalarmente por um outro vetor. Tá? Então, se eu pego e faço V escalar a equação 1, eu vou ter então ρ, V escalar dv dt. Eu começo com a equação do movimento, então olha que interessante, eu vou primeiro deduzir uma equação que é uma equação de balanço de energia mecânica. E eu vou deduzir isso sem usar nada de termodinâmica, só a equação do movimento. Né? Uma coisa interessante, essa equação aqui do movimento, se você olha para a unidade dela, eu vou usar muito isso nessa aula de hoje, nas próximas, uma análise de unidades das equações, ela é uma equação que está em Newton por metro cúbico. É só ver aqui, ρ vezes g. Se massa vezes gravidade é Newton,
Rho, que é a massa específica, quilo por metro cúbico, vezes G é Newton por metro cúbico. Quando eu multiplico escalarmente por V, eu vou ter o seguinte, curte só, Newton por metro cúbico multiplicado por velocidade, que é metro por segundo. Então, só de multiplicar escalarmente por V, esse cara aqui, vamos colocar o seguinte, vou deixar tipo, como está aqui, metro cúbico, e aqui eu vou deixar metro também. Quero chamar a atenção para um fato interessante. Apaguemos aqui. Então eu tinha Newton por metro cúbico, e multipliquei por metro por segundo. E aqui eu tenho Newton vezes metro em cima, que é Joule, por metro cúbico segundo, que é, foi mal, watt por metro cúbico. Então só de multiplicar pela velocidade, já aparece uma coisa aqui que tem dimensão de energia. Energia por tempo, né? Então assim, não coloquei nenhum princípio aqui, só multipliquei e já apareceu algo que me remete à energia. Mas vamos continuar aqui. Multiplicando por V, eu vou ter então V escalar o divergente do tensor de tensões. Já vimos que esse cara representa as forças de superfície que atuam na partícula fluida. Mais Rho, V escalar G. Maravilha, né? Agora, eu tenho um termo aqui que é V, esse primeiro termo aqui, V escalar dV/dt. Repara o seguinte, note que essa aula vai ser muito matemática, tá, pessoal? Já adianto para vocês. Repara o seguinte, que se eu pego e derivo com relação ao tempo o produto V escalar V, derivada material, esse cara aqui, pela regra do produto, vai ser V escalar dV/dt, regrinha do produto, mais V escalar dV/dt. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 2 vezes V escalar dV/dt. Olha que top! Então, eu já consigo ter uma relação interessante aqui, na qual V escalar dV/dt, que aparece no primeiro termo dessa equação que eu obtive multiplicando a equação 1 escalarmente por V, esse cara aqui vai ser igual a derivada material de V escalar V sobre 2, que eu poderia chamar de derivada material simplesmente de um V quadrado sobre 2. Já apareceu aqui uma energia cinética por unidade de massa, então multiplicando a equação do movimento por velocidade, começa a aparecer coisa de energia. E mais ainda, como essa equação era vetorial e eu multipliquei ela escalarmente por V, ela virou uma equação escalar, e energia é escalar. Ou seja, interessante essa jogada se eu estou pensando em termos de tentar chegar numa equação de energia, tá? Então, beleza. Se eu uso, vamos chamar isso aqui de equação asteriscos, e essa de equação 2 asteriscos. E se eu uso, então, 2 asteriscos em asteriscos, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que Rho, que multiplica a variação no tempo da energia cinética por unidade de massa percebida por uma partícula fluida enquanto ela escoa, vai ser igual a V escalar div de sigma. Eu vou, mais esse cara aqui, né? Rho V escalar G. Eu vou, ao longo do meu processo dedutivo, tentar sempre que possível parar e interpretar cada termo de uma equação, porque eu quero que vocês tenham em mente que essas equações matemáticas, elas estão tentando descrever uma física pra gente. Então, assim, eu tenho equações matemáticas que estão tentando falar algo pra gente. Só que a gente tem que saber, ouvir, escutar o que elas querem dizer, né? Mais do que ficar assim, desesperado, caralho, é muito termo matemático, é começar se acostumando com essa linguagem, porque é isso que ela é, uma linguagem. Nesse contexto, a matemática é uma linguagem que está querendo falar para a gente o que a física está querendo reger. Né? Então, é uma linguagem de codificação das leis da natureza. Perfeito? Então, a equação 2 é importante, eu vou utilizá-la. Agora, vamos lembrar, né? Lembre da equação da continuidade, que também já foi deduzida aqui, que nada mais é do que o princípio físico da conservação da massa. É legal que para chegar na equação da energia eu vou usar a conservação da massa, a segunda lei de Newton e a primeira lei da termodinâmica, ou seja, é uma das deduções mais lindas que eu conheço
da mecânica dos fluidos, porque usa todos os princípios físicos, tá? Então agora vamos colocar aqui de vermelho a equação da conservação da massa, no caso mais geral. Eu tinha então d dt de ρ, massa específica, mais div de ρv igual a zero. Essa equação vai ser uma equação número 3. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e eu vou multiplicar a equação 3. Então, multiplicando a equação 3. Opa, foi mal, peguei minha borracha aqui sem querer. Multiplicando 3 por v escalar v sobre 2, né? Que é igual a v quadrado sobre 2. Quando eu tiro esse símbolo aqui de baixo, esse tio, e coloco esse cara aqui, é para falar que esse cara já é um módulo, né? Até porque o módulo de um vetor é a raiz quadrada do seu produto misto. Então, do seu produto interno, perdão, desculpa, que é v escalar v, tá? Então, eu vou pegar e multiplicar a equação 3, que é a equação da conservação da massa, por essa energia cinética por unidade de massa. E eu vou ter, então, o seguinte, v escalar v sobre 2, que multiplica dρ dt, mais v escalar v sobre 2, que multiplica o divergente de ρv. Esse cara vai ser igual a zero, e essa vai ser uma equação 4. O que eu vou fazer? Eu vou somar 4 com 2. Então, somando 4 com 2. Então, só para a gente deixar bem claro aqui, 4 é esse cara aqui, tá? Essa equação aqui, que é a equação da continuidade multiplicada pela energia cinética por unidade de massa, e 2 essa equação aqui, que veio da multiplicação escalar do campo de velocidade pela equação de Cauchy, usando aqui essa regrinha do produto para trabalhar o primeiro termo do lado esquerdo da equação. Então, se eu somo 4 com 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui de cores diferentes os termos que eu queria destacar. Então, só para deixar aqui organizado, beleza. Vamos pôr de azul esse termo do lado esquerdo. Só que aqui ó, tem a derivada material. Então, eu vou fazer aqui uma nota para que a gente não se esqueça, opa, foi mal, daquilo que já vimos na aula sobre derivada material, que está aqui também nesse canal. Pessoal, é o seguinte, estão assistindo as minhas aulas aqui no YouTube, querem entender esse rolê de verdade, velho? E aí, de repente, eu falei alguma coisa e você não lembra, tem uma aula aqui sobre isso já. Eu estou, assim, preparando todos esses cursos para que eles sejam suficientes entre si. Ou seja, todo o conhecimento que eu vou usar aqui, eu vou dar ele no canal para vocês. Então, não está entendendo? Pausa esse vídeo e vai ver outro vídeo, né, que eu já postei falando sobre aquilo que eu falo aqui, que é pré-requisito e que você não entendeu, que eu acho que é importante. Então aqui, eu vou fazer uma nota bem rápida, porque isso também já foi dito já na aula sobre derivada material. E essa nota é o seguinte, a derivada material, substancial, total, né, de alguma coisa vai ser igual a derivada parcial com relação ao tempo dessa alguma coisa, mais o produto V escalar o gradiente dessa alguma coisa. Então eu vou usar isso daqui para o primeiro termo do lado esquerdo da equação 2. Então esse cara vai ficar ρ ddt de V escalar V sobre 2 mais V, perdão, tem um ρ aqui, desculpa, mais ρ V escalar grade de V escalar V sobre 2. Agora eu vou pôr de vermelho, mais os termos que tinham aqui na equação 4. Então, V escalar V sobre 2 dρ dt. Olha que aula mais linda. Eu acho isso aqui de uma estética tão bonita, véio, esses símbolos matemáticos. Parada que me alegra, véio, a vida. Div de ρ V. Então isso é o lado esquerdo. Isso tudo vai ser, vamos um pouco embaixo, de verde, igual, isso aqui é uma equação só, tá? Igual ao lado direito da equação 2. Então V escalar div de sigma mais ρ V escalar G. E aí, o
que eu vou fazer aqui, velho? Eu vou pegar alguns termos e vou usar rosa. Vou pegar esse cara aqui de rosa. Não, melhor, vamos fazer o seguinte, para ficar igualzinho ao meu caderno e eu não precisar ficar muito confuso, vamos pegar esse cara aqui, deixa eu ver, o primeiro, beleza, tá, esse mesmo aqui, rosa, e o outro, tá, ótimo, esse cara aqui vai pegar de rosa, DDT de VV, e o outro termo que eu vou pegar de rosa vai ser esse cara aqui, ó, cadê? Esse aqui, ó, então lembre-se bem, esses dois termos que eu estou circulando de rosa, e agora eu vou pegar uma outra cor, um azul escuro, um azul claro, vou circular esse termo aqui e esse termo aqui. E aí eu quero que vocês observem o seguinte, deixa eu pular de página, mas eu vou tentar fazer um esforço. Para ficar didático, eu vou pegar, para ficar claro, né, e vou copiar essa equação aqui, eu vou colar ela na página seguinte, para a gente não ficar toda hora subindo, aí desce, aí vem aqui, fica muito confuso. Então vamos colar aqui embaixo e vamos diminuir isso daqui, porque não precisa ficar tão grande assim. Perfeito, isso aqui era o que a gente tinha. Ótimo. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, então, primeiro... Ô, cacete. Deixa eu voltar, Ctrl Z, pronto. Pegar a caneta preta, fazer aqui umas chaves, perfeito. E aí de rosa, eu quero que vocês observem o seguinte. Rosa, então é o termo, só para eu conferir aqui, perfeito. Reparem o seguinte, que esses caras de rosa, DDT, de V quadrado sobre 2, que é esse V escalar V sobre 2, mais V quadrado sobre 2, dt, esse cara aqui eu posso organizar como sendo simplesmente DDT de V quadrado sobre 2. Por quê? Regrinha do produto, né? Eu tenho o produto de pelo V quadrado sobre 2. Isso é igual a que multiplica a derivada de V quadrado sobre 2, mais esse cara, V quadrado sobre 2, que multiplica a derivada com relação ao tempo de Então eu posso compactar esses dois caras num termo só. E o de azul, repara o seguinte, que esse cara aqui, V, cadê o azul? Então vamos pôr o primeiro termo, vamos pôr os dois logo aqui, né? O azul é esse aqui, ó. V, escalar grade de V quadrado sobre 2, mais V quadrado sobre 2, que multiplica div de ρv, eu também consigo compactá-lo num termo só. Esse cara vai ser simplesmente o divergente de V que multiplica ρv quadrado sobre 2. Pelo mesmo motivo, regra do produto. Então aqui eu tenho como se fosse assim o termo 1, esse cara aqui, ó, termo 1. E esse cara aqui, termo 2. Então, a derivada com relação ao espaço, que é o divergente do termo 1 pelo termo 2, é esse cara aqui do lado... você pode, inclusive, colocar termo 1, tudo isso aqui, ó, perdão, para ficar mais fácil de entender. O termo 1 como sendo o ρ e o v, e o termo 2, v quadrado sobre 2. Então aqui, ρv é o termo 1 que multiplica a derivada do termo 2, mais o termo 2 que multiplica a derivada do termo 1. É só importante que vocês fiquem atentos à questão da ordem tensorial desses termos, porque uns são vetores, outros escalares. Então, assim, eu recomendo que vocês façam esse check usando notação indicial. A aula sobre esse assunto também já foi dada aqui nesse canal. Foi a primeira aula, se não me engano, desse módulo 2 de transferência de calor por convecção. Então, essas duas identidades eu vou usar aqui, nessa equação coloridona, de tal sorte que tacando uma na outra eu vou ter o seguinte. Eu às vezes sinto que os alunos ficam muito assim, nossa, o que esse cara está fazendo? Que loucura é essa? Quanto termo, quanta equação? E assim, ficam tão impressionados com isso que esquecem de tentar entender. Né? Fica, caralho. E aí não foca e não entende, assim, sendo que no fundo isso não é complicado. Parece, né? Tem um monte de termo grego
e símbolo de vetor. Até assusta quando você olha assim, né? Mas essa é a nossa realidade, assim, sabe? Como é, engenheiro, pesquisador, cientista, sei lá, que trabalha com mecânica dos fluidos, né? Então eu acho que é importante que os alunos entendam isso, assim, mesmo que não venham a usar, porque se você agora, na graduação, não tem essa oportunidade de se maravilhar com uma dedução bonita, né, não vai ser no mercado de trabalho que você vai ter essa oportunidade. Muito pelo contrário, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar essas relações aqui, a rosa e a azul clara, nessa equação colorida, para dar uma compactada, e essa equação então vai ficar assim, ó. DDT de ρv quadrado sobre 2 mais o divergente de V que multiplica ρv quadrado sobre 2. Essa aula é tão mais legal quando eu estou tipo, em sala de aula com os alunos. Mas enfim, velho, é o que temos para hoje. Igual a V escalar divide sigma mais ρv escalar g. Que maravilha! E aí eu vou denotar pela letra E esse termo ρv quadrado sobre 2, que nada mais é do que uma energia cinética por unidade de volume. Para poder simplificar essa equação e escrevê-la da seguinte maneira: DDT dessa energia cinética mais o divergente de VE igual a V escalar divide sigma mais ρg. Só quero fazer aqui um parênteses, tá? Para a gente assim, não perder de vista a interpretação física das coisas. Então pega esse termo aqui, que é um termo interessante, né? E como é que a gente poderia interpretá-lo? Note o seguinte: se eu integro, por exemplo, num volume qualquer, esse divergente de VV, e aplico aqui o teorema da divergência de Gauss, que você viu no cálculo 3, esse cara vai ser integral nessa superfície que circunda esse volume de EV escalar N dA ds, tá? Então aqui eu tenho, sei lá, um volume V, e aqui eu tenho a superfície S, e aqui eu tenho esse N que aponta para fora e tal. Esse cara aqui, ele representa, velho, um fluxo de energia cinética transportado através das fronteiras imaginárias de um escoamento. Então é o seguinte, você tem aqui, por exemplo, o teu escoamento, né? Um flow. Flow. Esse cara tá andando pelo espaço. Se você pega e pega um pedaço qualquer da tua região por onde tem o escoamento, então tá entrando aqui coisa, tá saindo, né? Quantidade de movimento, é como se você estivesse transportando essa energia através das fronteiras, N, e quantificando esse transporte através desse termo aqui. Se você olha para esse termo aqui, as unidades, né, esse Ezinho é energia cinética por volume. Então é Joule por metro cúbico. Esse V é velocidade. Então seria metro por segundo. Esse cara está sendo projetado ali ao longo de uma área. Então você multiplicaria isso aqui por uma área. Metro quadrado. Joule vezes metro é... Perdão, desculpa. Aí eu corto esse cara aqui, perdão. Estou viajando já. Ótimo. Metro cúbico, corta. Então é joule por segundo. Então isso aqui é uma
taxa de energia que está sendo transportada, né? Quando eu integro isso na área, mas rigorosamente o termo que aparece aqui não foi integrado, então é por unidade de volume rigorosamente, mas eu quis colocar essa interpretação aqui usando o teorema da divergência para mostrar que esse cara aqui tem a ver com esse transporte de energia cinética através das fronteiras de um escoamento. E esse cara vai estar vinculado, né, a forças de superfície que atuam sobre essa partícula fluida que escoa e a esse termo gravitacional. Então essa equação aqui, ela quer dizer para a gente alguma coisa de física. Eu vou chamar essa equação de equação 5. Pois bem, temos muito chão pela frente ainda, então não desanimem. Vamos prosseguir aqui. Agora esse termo aqui, V escalar divide sigma, eu também quero trabalhar ele para poder escrevê-lo de uma maneira que seja interessante para a gente. Então, vamos analisar agora o termo, vamos pôr aqui, termo que eu vou chamar de V escalar divergente de sigma. Esse cara aqui, se você usa notação indicial, você vai conseguir mostrar, então fica como um exercício para casa, que ele vai ser V, que ele vai ser div, olha que interessante, de sigma escalar V menos, é isso mesmo, top, sigma dot dot grade de V. Apareceu aqui, ó, um dot dot, que é um produto escalar duplo. Também falei sobre isso, se não me engano, na minha segunda aula sobre notação indicial. No fundo, essa identidade aqui, que eu vou chamar de 6, nada mais é do que uma consequência também da regra do produto, porque se eu pego o div de sigma dot v, então desse produto, ele vai ser igual a v escalar div de sigma mais sigma dot dot grade v. Então, se eu reorganizo os termos, eu vou ter que esse cara v escalar div de sigma, que aparece aqui na equação, né, número 5, ele pode ser expresso dessa maneira aqui. Então, substituindo 6 em 5, vamos pegar aqui, tá? Tacando 6 em 5, a gente vai chegar nessa equação aqui, que é o seguinte, deixa eu ver, d dt dessa energia cinética, então de volume, mais o divergente de V E vai ser igual a ρ V escalar G mais o div de sigma dot V, top, menos sigma dot dot grade de V. Uau! Que treta, que trampo, vai. Então bora pegar agora e continuar o processo analisando esse primeiro termo aqui, que eu vou gastar um tempo analisando. Vai dar um trabalhinho também. Essa aula é tão mais legal quando tem tipo um giz e posso ficar viajando no quadro assim. Dá até um tesão, assim, é bom, vai. Então vamos lá. Esse cara vai ser, eu vou agora escrever esse E em termos daquilo que eu defini que seria esse E. Se você lembra aqui, ó, o E é ρ V quadrado sobre 2, então agora eu vou abrir de novo esse cara. Então esse aqui vai ser ddt de ρ V quadrado sobre 2. Vou analisar só o termo, o primeiro termo, os termos do lado esquerdo, né? Mais o divergente de V, que multiplica ρ V quadrado sobre 2. Então esse cara aqui só, eu vou expandi-lo. Então esse aqui vai ser ρ ddt de V quadrado sobre 2. Vou usar aqui minha regrinha do produto. Deixa eu só ver aqui. Rho, beleza. Mais V quadrado sobre 2. Dρ dt. Então expandi o primeiro termo. O segundo eu vou ter ρ V quadrado sobre 2, que multiplica o div de V, mais V, que multiplica escalarmente o grade de ρ V quadrado sobre 2. Então, esse último termo eu abri em 2. Vamos pegar esse cara aqui e continuar abrindo esses termos para que possamos organizá-los.
esse último termo aqui, eu vou só copiar essa equação igualzinha aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Não mudei nada. Estou copiando aqui. Só que esse último termo aqui, eu já quero trabalhar ele um pouquinho melhor. Então esse V escalar, o grade desses dois caras, como eu tenho aqui dois caras aqui, eu vou também usar a regra do produto. Então, esse cara eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Eu tinha aqui V, como é que era? V escalar grade desse cara. Beleza. Então eu vou tirar o ρ para fora. Então ρ, V, escalar grade de V quadrado sobre 2. Agora eu vou tirar o V quadrado sobre 2 para fora. Então vai ficar mais V quadrado sobre 2. V escalar grade de ρ. Aí eu vou reorganizar os termos para poder chegar numa versão um pouco mais amigável. Deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Vou pôr esse ρ em evidência. E aí vou ter, então, ddt de V quadrado sobre 2 top mais... cadê? Eu pus aqui V escalar grade. É isso mesmo, esse é o Brasil que eu quero. V quadrado sobre 2 top. Então, já foi esse termo aqui e esse termo aqui. Agora eu vou colocar V quadrado sobre 2 em evidência. Olha que coisa mais linda. Vai ficar d ρ dt, já foi esse cara aqui, mais ρ div de V, já foi esse cara aqui, mais V escalar grade de ρ, já foi esse cara aqui. E esse cara todo aqui, velho, é zero, porque isso aqui é a própria equação da continuidade. Então aqui a gente vai ter simplesmente que esse cara vai ser isso daqui, que nada mais é do que a derivada material da energia cinética por unidade de massa. Tá muito feio esse termo. Vamos deixar ele mais organizado. Foi mal, borracha. Então esse aqui vai ser simplesmente, vamos botar em azul, ρ ddt da energia cinética por unidade de massa. E isso aqui vai ser igual a ρ g escalar V, perfeito, mais o divergente de sigma dot V menos sigma dot grade de V. Yes! Equação 7. Essa equação, vamos fazer um quadradinho para ela, porque ela é uma equação muito importante. Vou até colocar ela um pouquinho mais grossa aqui, esse quadradinho. E aí, antes de finalizar a aula de hoje, se você chegou até aqui, parabéns para você. Se você entendeu até aqui, parabéns para você. Yes! Tenha só mais um pouquinho de paciência para a gente finalizar a aula de hoje, porque agora eu quero pegar no lugar de sigma e colocar a expressão para o tensor de tensões de um fluido newtoniano viscoso compressível. Também já coloquei aqui no meu canal a aula sobre isso, deduzindo Navier-Stokes de verdade, tá? Tudo que eu vou usar aqui, eu já falei nesse canal, em aula sobre derivada material, a dedução da equação de Cauchy, da equação da continuidade, a dedução do tensor de tensões de Navier-Stokes, partindo da lei da viscosidade de Newton. Então, assim, se você quer realmente entender o rolê da mecânica dos fluidos por trás de todas as argumentações que eu vou aqui utilizar para falar sobre convecção de calor, tá tudo aqui nesse canal, beleza? Então agora, para a gente finalizar a aula de hoje, eu tenho que ter uma expressão para sigma, né? Quem é sigma? Então agora vamos considere agora o tensor de tensões de Navier-Stokes. Esse cara descreve o tensor de tensões de um fluido newtoniano viscoso compressível. A equação era sigma igual a menos P
I, mais μ, que é a viscosidade dinâmica, grade V. Não sei se eu usei μ ou eta, mas enfim, aqui saibam que é a viscosidade dinâmica de cisalhamento, menos 2/3 de μ div de V, I. Uma outra forma que você pode usar para representar esse cara é o seguinte: pega esses termos aqui e note que se eu quero computar um gradiente de um campo vetorial qualquer, esse cara eu poderia quebrar em duas partes. O grade dele mais o grade dele transposto sobre 2, mais o grade dele menos, perdão, isso mesmo, o grade de V transposto sobre 2. Tá muito feio esse grade, né? Parecendo tipo um peixe, sei lá. Mas tá bom, vai ser isso mesmo aqui. Esse cara aqui, já acabou minha página já, então vamos para a página seguinte. Deixa eu copiar isso daqui. Ctrl C. Página seguinte. Ctrl V. Eu quero que vocês observem o seguinte. Isso aqui é uma parada muito clássica em mecânica dos fluidos. Esse cara aqui eu posso chamar de um tensor D e esse cara de um tensor W. Esse cara eu chamo de parte simétrica do gradiente de velocidade. Esse cara eu chamo de parte antissimétrica do gradiente de velocidade. Simétrica por quê? Porque D é igual a D transposto. Você consegue provar tranquilamente, usando aquilo que você sabe de notação indicial e álgebra linear, que isso é verdade. Esse cara aqui é antissimétrico porque W é igual a menos o W transposto. Inclusive, velho, eu espero que um dia eu consiga me organizar para gravar um curso inteiro de mecânica dos fluidos 1 e 2 aqui, porque tem tanta coisa bonita, velho, para eu falar sobre esses tensores, interpretar, assim, sabe? A mecânica dos fluidos é muito legal, assim, porque nela você tem tipo, a oportunidade de usar álgebra linear, cálculo vetorial, tensorial, junto com física, para entender como que líquidos e gases se movimentam. Eu acho isso tão lindo, velho. Eu adoro lecionar mecânica dos fluidos. Tem muito tempo que eu não ministro um curso presencial de mecânica dos fluidos, né? Por questões assim institucionais, de como as universidades nas quais eu trabalhei organizam essa questão tipo, de dividir disciplina. Mas eu sinto muitas saudades da época em que eu dava fluidos 2 e tal, era muito legal. Enfim, aqui a gente tem a parte simétrica e antissimétrica, de tal sorte, tudo isso para falar o seguinte: aquele cara que aparece na Navier-Stokes, que é μ grade V mais grade V transposto, também poderia ser escrito como 2μd, em termos de um tensor. Então, daqui, uma outra forma que você poderia escrever o tensor de tensão de Navier-Stokes é menos P, identidade, mais 2μd, menos 2/3 de μ div de V, identidade. E aí, o termo que eu tinha aqui, na equação 7, era sigma dot dot grade de V. Então é esse cara que eu vou trabalhar agora, tá? Então, azul, note que sigma dot dot grade de V vai ser então menos pi dot dot grade de V mais 2μ d, perdão, d dot dot grade de V, que na verdade esse cara aqui, ó, é simplesmente 2μ d dot dot d mais w, que é o grade de V, que é 2μ d dot dot d. Você consegue mostrar que o produto escalar duplo de um tensor simétrico, que no caso é o D, por um tensor antissimétrico, que é o W, é zero.
Em casa, faça esse teste, né, para você treinar se você realmente está manjando notação indicial. E aí eu tenho menos 2/3 de Mi, div de V e dot, dot, grade de V. Então repare, velho, que tanto aqui, ó, quanto aqui, ó, apareceu esse cara, I, dot, dot, grade de V. Então, como é que eu faço esse cálculo, I, dot, dot, grade de V, em notação indicial? Isso vai ser um delta de Kronecker AB, é A, é B, dot, dot, um grade, então D dx C, aplicado a V, D, é C, é D. Isso é primeiro com primeiro, segundo com segundo. Esse cara vai ser delta AB, aqui é A escalar é C, vai dar delta AC, é B escalar é D, vai dar delta BD, olha quantos deltas, DVD, DXC. Aqui, ó, A vira B e A vira C, então B vira C. E ao mesmo tempo B vira D. Então, C vira D. Então esse cara aqui, ó, se eu aplico aqui, essa propriedade de contração do delta de Kronecker, esse cara vai ser DVC, DXC. Índice igual, C e C. Então esse cara aqui é o div de V. Então eu provei aqui muito rapidamente que I dot dot grade de V é igual a div de V. De tal sorte que esse sigma dot dot grade de V vai ser o seguinte, menos P div de V, e eu vou chamar aqui, velho, para simplificar minha vida, mais uma função φ, em que φ vai ser 2μd dot dot d menos 2/3 de mi div de v quadrado. Perfeito? Esse φ aqui a gente chama de função de dissipação. Função de dissipação viscosa, vamos colocar assim, porque depende da viscosidade. E agora vai ser legal porque eu vou organizar... Viscosa, estou viajando aqui. Eu vou organizar minha equação resultante e vou interpretá-la fisicamente. Tá? Então essa equação aqui, eu não sei se eu dei um número para ela. Deixa eu ver qual que foi a minha última equação. Tá ficando tenso. Foi a 7. Eu vou chamar isso aqui de 8. Vamos pôr aqui um 8. E vou, finalmente, para acabar a aula de hoje, tacando 8 em 7, eu chego no seguinte, velho. Rho ddt de v quadrado sobre 2 vai ser igual a rho g escalar v mais o divergente de sigma dot v mais p div de v. Deixa eu ver como eu organizei aqui. Só uma coisa. Sigma dot dot é menos, perdão. Perfeito. Então agora aqui menos, tá certíssimo. Φ. Esse cara eu vou chamar de termo 1. Esse cara eu vou chamar de termo 2. Esse cara eu vou chamar de termo 3. Esse maluco aqui de termo 4. E esse brother de termo 5. E agora a gente vai fazer uma interpretação de cada um dos termos, uma legendazinha. Então vou pegar aqui um texto, letra 12. E vamos colocar texto. Então vamos escrever o que cada um desses termos significa para que a gente entenda o que essa equação está querendo nos dizer. O termo 1, eu pus aqui, ele representa uma taxa de variação da energia cinética,
por volume percebida por uma partícula fluida. Então a partícula, enquanto escoa, percebe que sua energia cinética varia. Agora, o que vai fazer ela variar? Esse balanço de mecanismos que se soma no lado direito. 2 mais 3 mais 4 menos 5, né? Então, o que 2 representaria? Esse cara seria uma taxa de trabalho das forças gravitacionais. Então, a gravidade faz um certo trabalho sobre essa partícula fluida, né, de tal sorte que ela pode ser suficiente para fazer com que a energia cinética dessa partícula varie. Você pensa no escoamento assim, num plano inclinado, né, num rio que deságua no mar e vem da montanha ali numa cachoeira, né, esse trabalho da força gravitacional varia a energia cinética dessa partícula fluida enquanto ela escoa. Só que esse cara não é o único termo responsável por essa variação. Esse cara 3 aqui seria uma taxa de trabalho das forças de superfície. Então, as forças de superfície, devido a esse contato, né, de uma partícula com outras partículas no seu redor, também realizam um trabalho ali, né? E esse cara é representado pelo termo 3. Agora, parte desse trabalho, né, pode ser usado para fins de variação de energia cinética e parte para efeitos de compressibilidade, variação de volume ou dissipação viscosa. Então o termo 4 representa uma taxa de trabalho, que eu vou chamar assim, perdida ou armazenada por efeitos de compressibilidade. É como se essas partículas fluidas fazendo uma pressão, fazendo um trabalho por força de superfície em torno de uma partícula central que escoa, pudessem fazer com que essa energia cinética variasse, mas ao mesmo tempo você pode perder um pouco disso assim, só para fazer com que essa partícula se deforme, né? Esse div de V tem a ver com a compressibilidade do escoamento. Você consegue mostrar, usando argumentos de cinemática dos fluidos, que o divergente do campo de velocidade está associado a variações de volume de uma partícula infinitesimal. E finalmente o termo 5 é uma taxa de dissipação viscosa. É esse o cara que faz com que, por exemplo, se tivesse lá um eixo, né, e um mancal de rolamento, entre o mancal e o eixo, um fluido ali lubrificante, um óleo viscoso, quando esse eixo gira, você tem ali, velho, altas velocidades desse filmezinho bem fino de um óleo viscoso. Esse cara vai esquentar. E esse aquecimento tem a ver com uma produção de energia térmica por efeito de dissipação viscosa, que por enquanto está aqui mais associado com a energia cinética, porque eu não falei ainda da energia interna. Isso vai vir quando eu colocar na jogada a termodinâmica, tá? Então, assim, é isso para a aula de hoje. Já foi uma aula suficientemente densa. Se você conseguiu chegar até aqui, você é um guerreiro. Está de parabéns, né? Na próxima aula eu vou partir daqui e vou utilizar alguns argumentos de termodinâmica. Então, na próxima aula eu começo falando da equação da energia já numa perspectiva da termodinâmica, porque veja, até agora eu comecei a aula de hoje, motivação, aí mostrei umas imagens lindas, coloridas de um campo de temperatura, não falei em temperatura, falei só de energia cinética. Então na próxima aula eu vou introduzir a energia interna aqui na jogada, usando a primeira lei da termodinâmica, e vou usar essa equação aqui que já foi deduzida, para chegar nessa versão da equação da energia expressa em termos da temperatura. Vai ser muito mais rápido esse pulo, agora que a gente já deduziu essa equação de evolução da energia cinética. Beleza, galera? Então, desculpa a aula longa, densa, tensa. Espero que tenham conseguido assimilar esse conteúdo. E na próxima aula a gente vai finalizar aqui essa dedução. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula, velho.